Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um Momento ATPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região de Limeira. Eu sou a Andréia, juntamente com a Audrey. Olá! Ambas somos PCNPs de Matemática e hoje estamos aqui para mais essa formação com o tema Leitura e Interpretação de Habilidades. Nós gostaríamos de falar, antes de nós começarmos, que nós estamos passando por um momento atípico, diferenciado, que muitas vezes nos causam algumas preocupações, aflições, mas que vocês saibam que nós estamos trabalhando por vocês e que vocês têm o nosso apoio e que vocês não têm poupado esforços para atender a todas as demandas que têm sido solicitadas. Gostaria de lembrá-los também sobre o link de presença e o nosso link de Minha Dúvida. Vocês podem acessar e estar nos encaminhando. Dando continuidade à nossa formação, então vamos para os nossos objetivos. Retomar os conceitos da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, retomar os fundamentos pedagógicos do currículo paulista e compreender a estrutura de uma habilidade para a escolha coerente de atividades no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Bom, como a Andréia falou, no momento que nós estamos vivendo é atípico, exige mudanças, né? Não só por conta do isolamento social, mas também por todas as mudanças que vêm ocorrendo na educação, de todo o material novo que é o currículo paulista, que traz um olhar diferenciado para a aprendizagem, para o desenvolvimento, né, dessa aprendizagem do estudante. Não tem como falarmos de currículo e não falar da base, né? Um documento está atrelado ao outro. E esses documentos dão as diretrizes de todo o trabalho que vai ser desenvolvido na educação. Essa formação, então, ela retoma os fundamentos do currículo paulista através de exemplos de atividades dirigidas aos alunos, visto a importância da escolha dessas para desenvolver efetivamente tanto as habilidades cognitivas quanto as socioemocionais previstas na BNCC. A nossa formação ela vai ser dividida em duas etapas. Então, essa semana, nós vamos estar falando sobre o que é a base, o que é o currículo paulista, e na outra semana, nós vamos dar continuidade por área, que vai ser as atividades por área de conhecimento. Vamos relembrar, então, quando eu falo igualdade educacional, todo estudante tem direito à escola pública de qualidade. O que é essa igualdade, né? Aonde que é garantida essa qualidade? Como vai ser garantido? De que forma, né, eu vou garantir escola pública de qualidade? Essas respostas, elas se encontram nesse documento, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos assistir um vídeo que ele traz um pouquinho, retoma, né, todo esse processo da base, a sua homologação, o que ela nos traz, né, o que é esse documento para nós, enquanto educadores, e depois do vídeo fazemos as considerações. O que é a Base Nacional que orienta a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, agora tem uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI.
Esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo, para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de se estabelecer diretrizes pedagógicas para uma educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A Base Nacional resulta de um processo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do Concede e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutiu o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, a base orienta a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e a avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais a serem implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional tem um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, como o vídeo mostrou, né, o que ele quer dizer quando eu falo igualdade educacional? A base, ela veio trazer uma quantidade de habilidades mínimas que todos os estudantes vão ter direito a essa aprendizagem, independentemente, né, da região onde mora, da sua situação socioeconômica, todos, independente do estado que esteja, município, rede privada, todos eles nivelaram, né? A base vem trazendo um nivelamento de aprendizagem. Mas mais do que esse nivelamento, ela vem trazendo a elevação de qualidade da educação. E de que forma, né, ela traz? Antes, existia rupturas de uma etapa para outra. A base, ela tem a preocupação de romper a fragmentação de políticas públicas educacionais, pensando na integração dessas etapas. Então, o que significa? Ela vem trazendo habilidade desde o infantil, que é o começo da educação básica, e essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas, né, progressivamente no decorrer de toda a educação básica, quando o aluno termina o ensino médio. Então, a garantia de qualidade é essa, não vai ter essa ruptura, porque os municípios, rede privada, vão todos estar trabalhando com, né, as habilidades essenciais que a base nos pede. A base também, né, a BNCC, ela tem como foco o desenvolvimento de competências. Então, ela coloca 10 competências que ela considera essenciais, que os alunos desenvolvam até o término da educação básica, né, para ele ser um cidadão que atende todas as demandas que a sociedade exige. Então, ele considera que essas 10 competências, o aluno ele tem que ter desenvolvido até o seu final do percurso da educação básica. Quais são eles? Primeiro, conhecimento. Segundo, pensamento crítico, científico e criativo. Terceiro, repertório cultural.
Quarto, comunicação. Quinta competência, cultura digital. Sexto, trabalho e projeto de vida. Sétimo, argumentação. A oitava competência é autoconhecimento e autocuidado. A nona, empatia e cooperação. E a 10ª competência, responsabilidade e cidadania. Agora, nós vamos deixar para vocês uma questão para reflexão. O que muda de fato na educação, com referência à implementação da BNCC? Peço a vocês que anotem a questão e também a resposta no caderno de vocês de ATPC para uma futura conversa com o grupo de vocês da escola, tá ok? Nós daremos 2 minutos. Então, retomando a nossa questão, o que muda de fato na educação? Bastante coisa. A BNCC, ela potencializa as políticas educacionais, Sim. que juntas ajudam a reduzir as desigualdades e garantem os direitos de aprendizagem. E as principais mudanças nessa implementação seriam a elaboração dos currículos locais, a formação inicial e continuada dos professores, Sim. material didático, avaliação e apoio pedagógico aos alunos. Sim. A BNCC, ela trouxe o quê? Transparência educacional. Significa que qualquer pessoa tem acesso aos objetivos do que pretende a educação com a aprendizagem do estudante. Em qualquer região que ele esteja, ele sabe o que a educação vai estar desenvolvendo. A instrumentalização, né, é para o professor. Então, o que deve ser feito? Na base, ela traz tudo o que deve ser feito enquanto educação. Não só para o docente, mas para toda a rede, né? Num completo, para a gestão, para a docente, os alunos, né? Fica claro o que os alunos também vão fazer. 3. Definição de habilidades por etapas da educação básica. O que quer dizer? Como ela traz as habilidades essenciais que devem ser desenvolvidas, ela aponta a quantidade que ela vai ser desenvolvida e por disciplina. Isso no fundamental.
Qual é a diferença, né? A base, ela muda um pouquinho no ensino médio. No ensino médio, ela não determina uma quantidade de habilidades por ano. Ela diz as habilidades, né? Ela diz todas as habilidades que precisam ser cumpridas, mas na etapa do ensino médio. Outra mudança, né? Outros conceitos diferentes que ela traz é em relação ao desenvolvimento dessa habilidade que não é por disciplina, por componente curricular, e sim por área. Então, por exemplo, terão todos os professores da mesma forma por disciplina, cada um dentro do seu componente curricular. Mas não existe a habilidade daquele componente, e sim da área. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha a área de ciências humanas. Então, eu tenho uma habilidade que aquele professor de geografia, de história, de filosofia, sociologia, eles juntos vão desenvolver suas aulas, preparar suas aulas para desenvolver aquela habilidade. Então, essa é a diferença entre o fundamental e médio que a base também nos traz. Como a Andréa mesmo falou, também traz diferença no material didático. Todo o material didático ele foi reformulado para atender as 10 competências da base, né? Formação dos professores, um novo olhar, um novo conceito. Então, a prática pedagógica também vai ser diferente. Então, por isso, exige novas formações. Potencializa as políticas públicas, que também foi falado, né? Em questão das etapas, não ter aquele fragmento, né? Aquela fragmentação. Então, não ter rupturas. Então, ela também potencializou as políticas públicas para que acontecesse do início ao fim da educação básica. Enfatiza a necessidade das competências socioemocionais. Então, dentro das competências, né, não trabalha somente as cognitivas, mas ela coloca de uma forma que desenvolva também as socioemocionais. A base, ela começou do zero? Não, ela veio aperfeiçoar um trabalho que já estava sendo realizado, né? A procura por esse aluno, o desenvolvimento dele, né, como um aluno protagonista, ativo na sociedade, né, inserido no mercado de trabalho, esses objetivos de educação já se tem há muitos anos, mas não tinha um direcionamento exato do que cada um deveria fazer. Todo mundo precisa seguir essa linha de raciocínio. Então, muitas coisas se perdiam, né? Quando veio o currículo oficial, né, o outro currículo anteriormente a esse paulista, ele veio por competências e habilidades. Então, ele já direcionou melhor o trabalho do professor, né, da escola, tudo aquilo que precisava realmente acontecer. Então, para o professor, dizia, olha, só ensinar o conteúdo não vai ser suficiente. Não temos dados, né, suficientes da aprendizagem, daquele desenvolvimento, se realmente está acontecendo. Então, vamos trabalhar as habilidades dentro do conteúdo. O que você está avaliando? O que você quer saber se seu aluno desenvolveu ou não? E competência. Para aquilo que ele aprendeu em sala de aula, ele conseguir colocar em prática na vida. Então, o último currículo, que é o currículo oficial do Estado de São Paulo, ele já trouxe mais direcionamento ao trabalho. E trazia muitas orientações e sugestões para o professor no caderninho, né? O caderno do professor, São Paulo faz escola. E essas orientações, muitas vezes, não eram colocadas totalmente em prática, né? Ela trazia como orientações, mas por algum motivo, né, ainda ficaram algumas lacunas. A base, ela veio, né, complementar esse texto. Aquilo que ela trazia como orientação, ela traz hoje por habilidades. Então, ela vai tirando, né, vai fazendo os acertos durante todos esses anos de educação e ajustando tudo aquilo que ela tinha como objetivo para ser colocado em prática. Então, muitas das práticas que nós observamos na base tinha como essencial, mas não estava em forma de habilidade, e sim como considerações e orientações. A base, ela veio trazer essa junção, né, do que realmente deve fazer, o que é importante. E principalmente enfatizando habilidades e competências socioemocionais. Já era falado no outro currículo a importância, né, do professor, aluno, essa relação, né, o comportamento do aluno, o emocional.
que impacta também na sua aprendizagem? Sim, mas vinha no texto do currículo. E lembrando que os currículos, cada estado desenvolve o seu, cada município desenvolvia o seu, né? Não tinha uma igualdade, né, dentro dos currículos. Então, a base, pensando nessa igualdade, ela consegue colocar tudo aquilo que é essencial para todos os alunos, né? Em qualquer rede, ele vai estar desenvolvendo as socioemocionais, vai estar desenvolvendo as habilidades e competências também cognitivas. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais para todos os alunos, que devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, que foi o que nós falamos, sim, né? E se ele é um documento normativo, são normas, são regras, precisam ser seguidas. Foi estabelecido uma quantidade de habilidades. Esse texto da habilidade, ele não pode ser mudado. Não existe eu inventar uma habilidade, eu preparar uma atividade e eu inventar uma habilidade que eu estou avaliando. Não existe eu mudar. Ela já foi construída. Não existe eu pegar duas habilidades, por exemplo, e juntar numa só. E falar que eu vou desenvolver juntas. Eu posso desenvolver ao mesmo tempo duas habilidades? Sim. Algumas habilidades, elas têm a proximidade e o currículo até fala para fazer essa aproximação, né, para o aluno compreender melhor o que você está passando, né, desenvolvendo. Mas não significa que eu possa juntar e criar um novo texto, certo? Então, a base tem caráter normativo. Que momento que eu poderia opinar e mudar uma habilidade? É numa consulta pública. Por isso que o documento, ele é democrático, é a participação de todos. Quando abre a consulta pública, lá você faz as suas considerações daquilo que você considera que poderia estar escrito de uma forma diferente, acrescentar, tirar, na consulta pública. A partir do momento que foi homologado, é um documento normativo, são regras e não pode ser alterado, tá? Assim como a base, né, teve toda a parte de homologação, o nosso currículo do fundamental também, né, que segue a base, e o nosso do ensino médio também está em transição, né? Ele está nesse processo e já houve a consulta pública. Então, a partir do momento também que for homologado, não se altera a habilidade. Ela deve ser seguida exatamente como está. O que nós devemos fazer? Compreendê-la, né? O nosso objetivo, enquanto formação, é a leitura e interpretação de habilidades. Então, entender o que ela nos passa para desenvolver as atividades coerentes para ela. Fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Então, a base, ela me diz o que eu devo fazer. Ela traz tudo o que deve ser feito na educação, enquanto educação. E o currículo, né? O que ele faz, né? Qual é a função do currículo enquanto trabalho? Fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Compromisso com a educação integral. Nós vamos estar assistindo um vídeo e depois do vídeo a gente vai voltar, nós iremos voltar e fazer as considerações. A BNCC se orienta segundo dois princípios pedagógicos. Um é o compromisso com a educação integral. Pois é, quando a gente fala educação integral, tem gente que pensa que é escola em tempo integral. Não é isso. Educação integral é aquela que nós, educadores, sempre defendemos, que é uma educação que trata da criança como um todo, como uma integralidade. Cabeça, coração e mão, digamos assim, né? Ou seja, aspectos cognitivos, aspectos afetivos e até aspectos instrumentais mesmo, de saber fazer as coisas, não é? Então, esse é um grande compromisso da base. E ele se reflete nas 10 competências. Porque em cada competência você vai ver lá que tem uma parte que ela é mais cognitiva e depois tem uma parte que ela é mais socioemocional. Exatamente, eu acho que isso é importante, especialmente nos tempos que vivemos aqui no país. Eu acho que é fundamental isso, que se resgate todos os aspectos da
que, aliás, o aluno aporta para a escola, né? O aluno não vai apenas na escola com os seus aspectos cognitivos. Ele é, como você disse, professora, um todo, coração, um todo de procedimentos. E acho que, mas nesse contexto, eu gostaria de ressaltar um segundo fundamento pedagógico, que é exatamente o compromisso que se tem com a perspectiva com que se encara os conhecimentos, para que eles possam ser utilizados para que esses alunos resolvam situações complexas, não apenas aquelas criadas pela escola, mas situações da sua vida cotidiana. Isso é que a senhora está falando, professora, é exatamente o que a gente está chamando de um currículo que está comprometido com competências. Quer dizer, nós sabemos que as nossas crianças têm o direito de aprender uma série de coisas. Mas o mais importante desse direito é que não é um simples direito para guardar e levar para casa. É um direito para poder colocar na vida, para saber fazer as coisas, para montar o seu plano, o seu projeto de vida. E isto é o que nós chamamos de compromisso com as competências. O que são as competências? Elas são os conhecimentos colocados numa situação prática, numa situação de vida real. E é isso que a gente quer com as 10 competências. É exatamente isso. Quer dizer, por exemplo, isso explicita que um aluno utilize conhecimentos da matemática, por exemplo, para entender se ele deve comprar um produto a prazo, em quantos meses, se vale a pena comprar à vista. Enfim, eu estou dando um exemplo muito rasteiro, mas de toda maneira, o foco na competência não exclui a referência aos conteúdos. E esse é um aspecto que deve ser bastante ressaltado. Porque para algumas pessoas, quando você faz a opção pela competência, você está abrindo mão do conteúdo. E isto fundamentalmente não acontece. Principalmente a base explicita muito isso, né? O que é que se pretende que os alunos desenvolvam com base naquele conhecimento. E ela privilegia determinados conhecimentos. E exatamente nessa perspectiva. Eu acho que todo professor sabe que quando ele está falando com o aluno, quando ele está trabalhando com o aluno, ele não está trabalhando só com a cabeça, ele está trabalhando com o aluno inteiro. E é por isso que chama educação integral, né? O que é importante é chamar a atenção, que nós não podemos só dar prioridade para os conhecimentos em si. Nós temos que dar prioridade para os conhecimentos que são mobilizados para você fazer alguma coisa. E aí entra afeto, entra vontade, entra outras habilidades que não são só habilidades cognitivas. E acho também que é importante resgatar que o compromisso com a educação integral não só se resolve no âmbito dessas aprendizagens a nível de currículo. Quer dizer, a gestão da escola, o clima escolar, a maneira como as pessoas se tratam, a maneira como as pessoas interagem dentro da escola, não é? As relações que se processam no interior da escola são importantes referências também a respeito desta educação integral. Até mesmo o trabalho que tem que ser feito muitas vezes com a família. Exatamente. Chamar a família para uma parceria porque tem algum aspecto da criança que não está sendo devidamente atendido e que pertenceria mais à família do que à escola. Então, esta parceria escola-família, ela também tem a ver com esta abordagem da criança como um todo, e não apenas como cabeça, e separada do coração e separada do fazer. É importante frisar, professora, que nessa perspectiva de educação integral, a escola fica obrigada, não é, a adotar alguns princípios metodológicos que sejam coerentes com a formação desta pessoa, cujo perfil está definido na base. Apesar da gente dizer que a base não é currículo, porque a questão metodológica tem que ser resolvida pelo currículo e não na base, a base tem uma filosofia, digamos assim, uma visão de mundo, uma visão de educador, de educação e uma visão de ser humano que encaminha o olhar da escola e do educador para um grupo de metodologias. Então a gente poderia dizer assim, esta não será mais uma educação hierárquica, autoritária, onde o professor chega na frente do aluno, fala um monte de coisa e vai embora e não quer saber como é que o aluno aprendeu. Esta não cabe nesta perspectiva. Qual é a perspectiva que abre? A perspectiva de uma educação onde exista participação, que desenvolva a autonomia das crianças e que dê às crianças também espaço para elas fazerem as suas próprias escolhas. Então aí está talvez uma grande postura metodológica, que não é uma coisa estreita, eu só vou trabalhar na linha tal. Não,
é uma coisa mais ampla que envolve uma visão de mundo. Então, como o vídeo falou, né, os princípios pedagógicos do currículo são os mesmos da Base Nacional Comum Curricular. O currículo, ele tem a base, né, como norte, e em cima do que a base pede, ele vai dizer como. Então, a Base Nacional Comum, ela traz o que deve ser feito. O currículo, ele continua nos mesmos princípios, mas ele vai dizer como. Como eu vou fazer? Como eu vou desenvolver? Então, o compromisso é com a educação integral do aluno, né? O seu todo. Que o currículo traz do Estado de São Paulo, né? Para contribuir para o desenvolvimento. Vamos dar um exemplo, né? Lá na base, ele fala sobre a preocupação, né, de não haver ruptura nas etapas. O que o currículo vem trazendo? Toda vez que inicia o ano, por exemplo, estão se fazendo a avaliação diagnóstica e depois tem uma semana de recuperação contínua para diminuir essa defasagem, analisar exatamente o que o aluno conhece, o que não conhece, para garantir a qualidade. Então, ele me disse como fazer. Lá na base também, né, uma das competências é sobre a cultura digital, né, esse desenvolvimento. Então, o currículo também trouxe o quê? Todas as disciplinas do ensino médio, por exemplo, né, todas as áreas da área de conhecimento do ensino médio, ela tem tecnologia no final. Então, é matemática e suas tecnologias, né, linguagem e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Então, ela traz isso também. Também trouxe a disciplina tecnologia para todos. Então, ele me disse como eu vou fazer com que o aluno desenvolva a cultura digital. Outro passo importante, que agora ficou para toda a rede, né? A questão da pedagogia da presença, que antes se falava muito, né? Dentro da escola, de período de tempo integral, passou para todas. Para atender a demanda da base nacional, todos devem desenvolver a pedagogia da presença, né? Estar presente. Quando elas falam do clima escolar, que é desde a secretaria, né, com as pessoas que trabalham na limpeza da escola, os professores, gestores, tem que ter uma harmonia. Tudo isso interfere na aprendizagem do aluno. Então, a pedagogia da presença, ela veio para todas as escolas também estarem desenvolvendo, né? O currículo diz também como vai ser esse clima. As disciplinas do Inova, né? O projeto de vida é uma das competências a ser desenvolvida na base. Então, o currículo trouxe também para todos a disciplina do projeto de vida. No projeto de vida, trabalha-se muitas habilidades socioemocionais, né? Não que as outras disciplinas também não venham desenvolver nas suas aulas, porque a base prevê que todas, dentro do seu contexto, daquilo que é preparado para os alunos, do seu material, você atente a todas as habilidades. Mas o projeto de vida é mais específico esse trabalho com os alunos, né? Nós sabemos também que o aluno que tem seu projeto de vida definido, a sua intencionalidade com a escola, com o seu compromisso, com a sua vida, né, após a educação básica, a continuidade do estudo é diferente. Então, se preza muito pelo projeto de vida. Então, o currículo ele vem trazendo o como. Como eu vou fazer? E vão dando subsídios todos para desenvolver as 10 competências da base. A base, ela traz o que deve ser feito e o currículo, como deve ser feito. Então, tem essa citação de Marrone que diz assim: o motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa. Embora cada um desses aspectos tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, estão tão integrados que cada um é parte constitutiva dos outros. Sua separação se faz necessária apenas para a descrição do processo. Uma das consequências dessa interpretação é de que qualquer atividade humana sempre interfere em todos eles. Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas. Toda disposição afetiva tem ressonâncias motoras e cognitivas.
toda operação mental tem ressonâncias afetivas e motoras. E todas essas ressonâncias têm um impacto no quarto conjunto, a pessoa, né? Não tem como trabalharmos numa educação pensando na integralidade do aluno, né, do estudante, fazendo a separação do cognitivo com o emocional. São indissociáveis, é trabalhado ao mesmo tempo, porque uma coisa interfere na outra. Não podemos trabalhar separadamente. E nós estamos falando, né, sempre habilidades e competência, né, para ser desenvolvidas. Então, para retomar tudo aquilo que nós estamos falando, o que é habilidade e competência? O que a habilidade nos traz para instrumentalizar a nossa aula e o que as competências nos trazem, né? Qual é a diferença entre habilidade e competência? Nós vamos estar assistindo mais um videozinho e após o vídeo nós estaremos fazendo as considerações novamente. Para desenvolver uma determinada competência, com certeza você precisa mobilizar algumas habilidades, ou seja, conhecimentos, atitudes, valores. Vamos a um exemplo prático. Você quer ir a um determinado lugar, mas ainda não sabe como chegar lá. Então, é provável que você vá consultar um mapa, pesquisar na internet o transporte mais rápido, decidir se vale a pena ir de táxi, ônibus ou usar um aplicativo de transporte. Então, o que é competência? E o que são as habilidades nesta ação? Observe. Você vai se deslocar numa grande cidade. Isso exige competência. Você pesquisou onde fica o local. Avaliou se vai pegar muito trânsito para chegar. Elegeu o transporte mais rápido. Definiu a melhor hora para o deslocamento. Percebeu quantas habilidades você usou? Lembre-se, competência mobiliza habilidades. Conhecimento, habilidades, procedimentos, atitudes e valores. Quando você faz a articulação de tudo isso, né, você consegue desenvolver o que nós chamamos dos pilares da educação. Para desenvolvê-los, né, precisa haver a articulação. Conhecimento, valores, atitudes, habilidades. Aí você consegue desenvolver os pilares. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e o aprender a ser. Bom? O nosso currículo, ele é composto por uma parte da Base Nacional Comum e uma parte diversificada. Então, dentro disso, qual o objetivo de ter uma parte diversificada do currículo e quantos % ela representa? Novamente, solicito a vocês que anotem a pergunta e também a resposta para uma posterior conversa com o grupo e nós daremos 2 minutos para uma reflexão.
Então, retomando a nossa questão, qual o objetivo de ter uma parte diversificada no currículo? Seria o objetivo buscar formas, né, de suprir as carências e as necessidades das escolas, que experimentam os mais diferentes contextos, as mais diferentes realidades, né? E quantos por cento ela representa? Até 40% dos currículos locais. E dentro dessa margem, cabe aos profissionais da educação a definição dos conteúdos que são relevantes para a realidade em que estão inseridos. Então, lembrando, né, Andréia, como a base é obrigatória, então os currículos ela é uma complementação. Exatamente. Então, 60% desse currículo é a base, para que todos cumpram, né, o que é exigido de mínimo que ele coloca como essencial para os alunos, né? E o restante, que seria a parte diversificada, é o que a Andréia falou, né? Para atender essas demandas, cada instituição tem a sua demanda, precisa ser olhado com cuidado, e por isso que tem essa parte diversificada, que os estados, municípios, né, a rede privada, que vai determinar de como vai ser realizado, como vai ser o trabalho, né? Lembra que a base é o que eu devo fazer e o currículo é como eu vou fazer. Então, o como eu consigo, né, ver a melhor maneira de acordo com a minha instituição. Nós vamos dar, né, uns 5 minutinhos de pausa na nossa formação, então. E depois desses 5 minutinhos, nós vamos estar retornando e falando um pouquinho dessa parte diversificada do currículo, né? O que significa essa igualdade, e vamos estar retomando as considerações.
Então, a parte diversificada, como foi falado, né, que precisa ter no currículo para fazer as adaptações, né, necessárias, ela entra, né, para atender também o que nós chamamos de equidade, educação inclusiva. A educação ela deve ser inclusiva para todos os estudantes, né? Aquilo que ele precisa de adaptação para ser feito, para ser realizado. Lá na base fala igualdade e equidade. Mas lá no texto da base ela fala que ela vai garantir, né, o direito, então uma igualdade para todos, e os currículos são os responsáveis por garantir equidade, porque vai de acordo, né, com a necessidade de cada unidade escolar, de cada estado, né? Então o currículo ele pensa na equidade, pensando em todas as modalidades de educação. Então, seja a educação especial, educação de jovens e adultos, a educação do campo, educação indígena, educação quilombola. Então, as habilidades essenciais vão ser para todas as modalidades de educação? Sim, mas como que vai chegar? Então, a equidade do currículo, ela vai garantir que todos consigam avançar para todas as modalidades. Ela deve ser uma educação inclusiva, todos os estudantes, né, para todos. Quando eu penso nessas adaptações, né, então o currículo do Estado de São Paulo, ele fez a sua parte diversificada, atendendo ao seu público do Estado de São Paulo. Quando ele chega na escola, eu vou adaptar ele dentro da minha proposta pedagógica, de acordo com o meu público-alvo dentro da minha unidade escolar. E quando chega na mão do professor, ele vai adaptar por cada aluno que ele conhece, né? A adaptação vai ser individualizada. Cada aluno tem a sua necessidade. Então, ela segue, né, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Ela traz o que deve ser feito. O currículo da Secretaria da Educação, né? Ele vem com a parte diversificada, então ele agrega a base. Depois, eu faço as minhas adaptações dentro do projeto político-pedagógico da escola e atendo o público-alvo da minha escola. E depois vai chegar no plano de aula do professor, que eu vou fazer as adaptações curriculares para atender todos os meus estudantes. Resumindo um pouquinho, né, de tudo que nós falamos, que nós já falamos bastante, né, sim, da base do currículo, para sintetizar, tá? Ela traz o quê? Inclusão de todos os estudantes na escola pública, né, uma educação inclusiva, porque eu estou falando de equidade. Garantia do direito à educação pública e de qualidade, que foi o que nós falamos, a preocupação da base e o currículo para cumprir também essa boa qualidade. Respeito a todas as modalidades de educação, seja ela especial, indígena, quilombola, do campo. Foco no desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais. Desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões. Então, intelectual, física, né, socioemocional, cultural. Eu estou pensando na minha educação integral. O nosso olhar vai ser esse compromisso com a educação integral. Então, eu preciso olhar todas as dimensões. E os dois são documentos norteadores da educação básica. Um diz o que eu devo fazer e o outro ensina como. Por isso que vem o caderninho do professor, né? Lá não vem as orientações dizendo como você pode desenvolver aquela habilidade. Então, a habilidade é o que você deve fazer. Vem lá na base. O como vem nas orientações no caderno do professor. Por isso que é o currículo, né? Como você vai desenvolver aquilo que foi pedido, solicitado na base. Então, o como realizar. Então, os dois são documentos norteadores. E o que a base traz sobre habilidade, né? O que é habilidade? Por que é tão importante nós entendermos, né, fazermos a leitura e a interpretação dessa habilidade, né, no nosso trabalho enquanto sala de aula? Ela diz, né, essas habilidades, ela contém todas as informações essenciais para o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes.
Então, se eu não souber, né, identificar essas informações, eu não consigo desenvolver a atividade correta. E se eu não desenvolvo essas habilidades, não trabalho da maneira correta, eu também não consigo avaliar. A minha avaliação ela vai ser prejudicada. Toda habilidade, por ela conter as informações essenciais, então tudo que eu vou desenvolver na minha aula está descrito numa habilidade. Ela tem uma estrutura. Essa estrutura ela está dividida em processos cognitivos, objeto de conhecimento e contexto da aprendizagem. Eu vou dar exemplo dentro de uma habilidade, fica mais fácil, né, de entendermos essa divisão. Para quem não conhece, né, a nomenclatura que veio nos currículos, na base, né, primeiro ele vem falando o ciclo, a etapa. Então, é a educação fundamental. Depois vem falando o série ano, então é o 6º ano. Depois vem a disciplina, MA, eu peguei uma habilidade de matemática. E o último número é o número da minha habilidade. Então, essa habilidade de matemática, habilidade 3 de matemática do 6º ano. Trouxe para exemplificar, né, como fazemos essa leitura, entender essa estrutura, tá bom? A habilidade, ela fala solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso da calculadora. Vamos entender aonde divide aquelas 3 partes, né, que eu falei no começo. Quando inicia uma habilidade, né, o verbo é o processo cognitivo que o aluno vai desenvolver. É a ação, o que ele deve fazer. Então, nessa habilidade, ele precisa solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados. Então, é a ação. O primeiro verbo é o processo cognitivo que o aluno vai estar desenvolvendo. Nesse caso, solucionar e propor. A segunda parte de uma habilidade, ela vem falando aonde ele vai executar essa ação, né? Qual é o conteúdo, qual é o objeto de conhecimento? Dentro do conjunto dos números naturais. É lá que eu vou estar desenvolvendo essas situações e problemas. Audrey, eu não posso trabalhar outros conjuntos? Minha sala está avançada, né? Eu gostaria de trabalhar outros conjuntos fora números naturais. Por exemplo, os números inteiros também. Pode. Mas o que eu preciso ficar atenta? A minha avaliação. Se na minha avaliação eu disser que eu estou avaliando essa habilidade e colocar 2 situações problemas que estejam dentro dos conjuntos naturais e 2 que não estejam, e o meu aluno acerte exatamente aquelas 2, né? Ele não acertou metade, ele acertou a habilidade que foi solicitada. Então, você está avaliando dentro dos conjuntos dos números naturais. Então, o seu aluno, ele não tirou 5, vamos dizer, metade da sua avaliação. Ele atingiu a habilidade. Você propôs algo a mais, tá? Então, tomar cuidado com as informações essenciais. Eu estou avaliando números naturais. Então, é isso que eu preciso, na hora de avaliar, estar colocando também na avaliação do meu estudante. O final da minha habilidade, ela vem trazendo o contexto da aprendizagem. O que eu vou estar avaliando ali, né? Quando o aluno estiver solucionando e propondo os problemas? Por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso da calculadora. Então, ao solucionar e ao propor os problemas, eu vou estar vendo quais são as estratégias pessoais. Esse aluno ele vai desenvolver várias estratégias, né? Por quê? Ele vai desenvolver a estratégia para solucionar e quando ele propor, ele vai desenvolver uma outra estratégia. É isso que eu estou vendo, né? O contexto da minha aprendizagem é essa. Se ele compreende os processos que estão nele envolvidos. Em matemática, esses processos, ele diz a respeito, né, que eu estou lá no 6º ano, sobre as 4 operações.
né? Então, todos os processos envolvendo essas 4 operações, para ver se o aluno ele consegue solucionar problemas. Então, a habilidade ela sempre vai vir nessa estrutura. Não é porque é uma habilidade de matemática. A base ela fala que para eu preparar a aula, as informações estão na habilidade. Então, todas as habilidades, elas vêm. O verbo, que vai ser o processo cognitivo, a minha ação, a ação do estudante. Depois, ele vai me dizer aonde, que é o conteúdo, o objeto de conhecimento, e depois o contexto dessa aprendizagem. Como, de que maneira isso vai acontecer, tá? Todas as habilidades, ela vêm dessa maneira. Pode falar, André. Pode ler, então. Então, nós já estamos finalizando a nossa formação e vamos deixar para vocês aqui uma frase de Paulo Freire. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Nós, enquanto educadores, né, nós estaremos sempre falando da prática. Foi o que nós falamos no começo da formação, né? As mudanças, estamos com um novo currículo, um novo olhar. As práticas docentes também vão estar mudando, né? Precisa mudar, porque senão nós não conseguimos atingir aquilo que foi proposto, né? A formação, ela traz de uma forma resumida o que é a base nacional, o que é o currículo. São documentos extensos, né? Demanda estudo, dedicação, como foi falado no começo. Então, não dá para falarmos de todo esse documento, passo a passo, numa formação que o tempo é tão curto, né? Mas que essa formação, ela tenha elucidado, né? Aonde o professor deve estudar, aonde ele deve procurar as informações para preparar a sua aula. Nós sabemos que na rede, diariamente, temos profissionais novos, né? Professores que nunca tiveram contato com esse material, contato com os alunos em sala de aula, e não sabem aonde procurar as informações, muitas vezes, para estar desenvolvendo as suas atividades. Então, que para esses professores novos na rede, sirva de subsídio. Para aqueles que estão mais tempo na rede, né, que tiveram a oportunidade de participar todo o processo da base, todo o processo do currículo, né, paulista, que estão participando também do currículo do ensino médio, né, que tenha relembrado alguns conceitos, para repensar e refletir, como diz Paulo Freire, na sua prática, sempre, e possa ajudar e agregar ainda mais no trabalho que vocês desenvolvem em sala de aula. Coloca para mim em tela cheia. Pessoal, lembrando também que tem o curso da BNCC, está aberto lá no site AvaMec, para vocês estarem se aprofundando. Lá tem muita informação boa, né? Muito conteúdo bom. É um curso excelente que explica toda a base, todo o material, né? As suas diretrizes. Então, para quem, né, tiver o interesse, entra lá no AvaMec, se inscreva no curso, ainda está aberto, né? E façam o curso, que vale a pena, né? Contribui muito para o trabalho do professor, entender qual é os objetivos da educação no momento que estamos, né? Qual será a nossa demanda, o que precisamos mudar. Bom, vocês têm alguns minutinhos para vocês estarem socializando as perguntas que a Andréia colocou, que nós pedimos para vocês estarem anotando no caderno, né? Então, vocês vão socializar em grupo, verifiquem, né, quais são as dúvidas pendentes que ainda ficou, envie para nós, né, naquele link das dúvidas, e também, né, como foi solicitado antecipadamente, para que vocês deixassem separados, né, o currículo por área, para retomarem os conceitos da área de vocês. Semana que vem, o nosso ATPC será por área, né, Andréia? Exatamente. E nós precisaremos que vocês retomem esses conceitos na área de vocês.
Os PCNPs, cada um na sua respectiva componente curricular, vai estar trazendo atividades, conversando com vocês, uma maneira possível, né, diferente de estar desenvolvendo aquela habilidade da sua disciplina. Os PCNPs das ciências humanas, eles vão estar trabalhando com o caderninho do 8º ano de geografia. Então, eu peço que vocês também deixem separado para estar acompanhando a formação, ok? Vocês vão ter esses minutos, leiam, retomem, estudem o currículo de vocês por área, porque vai ser necessário para a nossa próxima formação. Bom, eu agradeço, né, por estar com vocês neste momento de ATPC. Como eu disse, espero ter elucidado um pouquinho sobre o nosso material, que é tão rico. Peço que vocês continuem a formação, refletindo sobre a prática sempre, como Paulo Freire falou. E até semana que vem, né? Então é até breve, porque a semana que vem eu estarei conversando com a minha área de matemática e com a área de ciências da natureza. Ok? Um abraço a todos e até breve. Obrigado pela participação e não esqueçam de preencher o link de presença.